Olá, como estão? Hoje nossa aula irá trabalhar a indústria. Vamos começar entendendo o que é indústria. Antes de entendermos o que seria indústria, é necessário sabermos o que é matéria-prima. A matéria-prima é um dos elementos utilizados na indústria na confecção dos produtos. Seriam materiais em seu estágio natural que as indústrias utilizam para se chegar a um produto final. Temos como exemplo a madeira, que é utilizada na indústria na produção de móveis. A lã é outro material que serve para produzir tecidos. A bauxita é o minério pelo qual se chega ao alumínio. Desta forma, todos os produtos industriais que consumimos e utilizamos advêm de uma matéria-prima, ou um conjunto de matérias-primas. Depois deste conceito inicial, já podemos saber o que é indústria. Indústria é o espaço produtivo onde se dá a transformação da matéria-prima em produto. Esta transformação é feita através de máquinas, o que proporciona uma maior rapidez ao processo produtivo industrial. Apesar da presença das máquinas, o homem ainda se faz presente na estrutura industrial. Porém, sabemos que com a utilização das máquinas, a presença da mão de obra humana diminui no interior da indústria. Temos que ressaltar que antes do surgimento da indústria, o homem já transformava a natureza, retirando dela os utensílios necessários para serem utilizados no seu dia a dia. Com a invenção das máquinas, a capacidade de transformação do homem sobre a natureza se dá de forma ampliada. Desta forma, se torna cada vez mais necessário retirar os recursos naturais para que se possa atender às necessidades industriais. É interessante ressaltar que anteriormente ao surgimento da indústria, ou seja, antes do século XVIII, nós, seres humanos, tivemos dois estágios significativos que serviram de base para a industrialização. Esses estágios são o artesanato e a manufatura. O artesanato é uma transformação da matéria-prima que perdura até os dias atuais. É uma forma simples de transformação onde o artesão sozinho pode realizar todas as etapas da confecção do produto. Já a manufatura seria o estágio intermediário entre o artesanato e a industrialização. Além da utilização do trabalho manual, havia também o emprego de máquinas, só que essas máquinas utilizavam a força biológica do homem, sendo que havia o emprego de uma quantidade maior de trabalhadores, diferentemente da fase do artesanato. No processo de industrialização mundial, tivemos 3 etapas industriais, que seriam a primeira Revolução Industrial, a segunda Revolução Industrial e a terceira Revolução Industrial. Pois bem, a primeira Revolução Industrial tem seu início na Inglaterra, no final do século XVIII e início do século XIX, onde, a partir da invenção da máquina a vapor por James Watt, tem-se uma maior aceleração na produção, sobretudo na indústria têxtil, que seria a indústria de tecidos, sendo esta o primeiro tipo de indústria a surgir no mundo. A energia utilizada na máquina a vapor, diferentemente da fase da manufatura, não é mais a força humana. Essa energia que mantém a máquina trabalhando é energia produzida pela queima do carvão mineral. Carvão mineral seria um combustível de origem mineral retirado do solo que possui um grande poder de combustão, devido mesmo possuir o elemento químico carbono. Na Inglaterra do século XVIII, havia grandes quantidades desta fonte de energia no subsolo deste país. Porém, sabemos que a queima deste mineral para utilização na máquina a vapor libera grandes quantidades de CO2, o que provoca poluição atmosférica. Percebemos que, na mesma medida em que o homem produzia cada vez mais produtos com o advento da máquina a vapor, também poluía cada vez mais o meio ambiente. Consequentemente, com a invenção da máquina a vapor, houve um aperfeiçoamento da mesma, que passa a ser adaptado aos navios e às locomotivas. Esse meio de transporte irá se deslocar no espaço de forma mais acelerada, permitindo o maior fluxo de pessoas, mercadorias e informação entre os lugares. Na primeira Revolução Industrial, as relações entre cidade e campo irão ser alteradas, assim como o conteúdo de cada um desses lugares, ao passo que a indústria, a partir do seu surgimento, se fixa na cidade. O espaço deste local passa a receber grande quantidade de pessoas vindas das áreas rurais.
Essas pessoas se deslocam do campo para a cidade em busca de melhores condições de vida através de uma possível perspectiva de emprego nas indústrias. No curso disso, a cidade ganha destaque com a presença da indústria e de um número cada vez maior de pessoas no seu espaço e acaba se tornando o centro da economia industrial. Essa grande transferência de pessoas do campo para a cidade na Inglaterra é denominada de êxodo rural, sendo que, além da transferência de pessoas, temos também a transferência de matérias-primas do campo para as indústrias localizadas nas cidades. Este aumento populacional das cidades, em ritmo mais elevado que a população do campo, é o que se chama de processo de urbanização. A urbanização tem seu início a partir do processo industrial, onde grandes massas humanas passam a adensar o espaço da cidade. Na segunda fase do processo industrial, que ocorre na segunda metade do século XIX, a indústria irá se renovar, com novas descobertas tecnológicas e também novas fontes de energia. No setor industrial, novas indústrias surgem, tais como a indústria siderúrgica, metalúrgica, petroquímica, automobilística, entre outras. No setor das fontes de energia, surge o petróleo e a eletricidade, dando maiores opções de uso de energia ao processo produtivo industrial. Dentro destas novas inovações, surgem também o motor a combustão, que é aperfeiçoado e utilizado nos automóveis. Surge o telefone, a iluminação elétrica e o rádio. Todas essas invenções aumentaram a integração entre os povos e permitem cada vez mais o encurtamento das distâncias entre os diversos países do mundo. A cidade, nesse contexto, se aparelha amplamente das novas tecnologias, assim como de um deslocamento cada vez mais intenso do campo para a cidade. A indústria também se expande. Deixa de ficar centralizada apenas na Inglaterra e passa a se dispersar geograficamente para outros países como a França, Alemanha, Itália, Estados Unidos e etc. Não podemos deixar de evidenciar que a disputa por matérias-primas nas mais diversas partes do mundo são acirradas, já que, com o aumento da produção, se torna cada vez mais necessário a utilização de matérias-primas e de mercado para consumirem os produtos industriais. A invenção do computador em 1946 acelerou o processo de informatização das indústrias. Na segunda metade do século XX, mais precisamente em 1970, temos efetivamente o início da terceira revolução industrial. Nas últimas décadas deste século, outras inovações tecnológicas transformaram profundamente a economia industrial. O uso do computador pessoal, o conhecimento de novas fontes de energia, como a solar, eólica, entre outras, e ainda o emprego da informática na produção industrial deram uma nova concepção para o termo indústria. Mobilidade é uma das tendências do mundo tecnológico. Se antes os computadores eram enormes e ocupavam um quarto inteiro, hoje existem diversos PCs ocultos em nossa volta. A portabilidade e a leveza permitem que possamos facilmente carregá-los, tais como o notebook. Nesta nova etapa, os antigos fatores que faziam as indústrias se fixarem em um determinado lugar, tal como fontes de energia, matérias-primas, entre outros, perdem um pouco a sua força. As indústrias passam a buscar incentivos fiscais, mão de obra barata, facilidade de transporte e comunicação. Tudo isso na tentativa de reduzir os custos e aumentar os lucros. Tipos de indústrias. No mundo em que vivemos, possuímos 3 tipos de indústrias. São elas: indústrias de bens de produção, também conhecidas como indústria de base. É toda indústria que trabalha com matéria-prima bruta, transformando-a em outros produtos para outras indústrias. São indústrias que geralmente se localizam próximas aos centros fornecedores de matéria-prima e também de vias de escoamento da produção, como portos, rodovias e ferrovias. Neste tipo de indústria é utilizada grande quantidade de energia para a produção. Como exemplo dessas indústrias, temos principalmente as siderúrgicas, metalúrgicas e petroquímicas.
O Polo Petroquímico de Camaçari, na Bahia, que trabalha com o refino do petróleo, e a Companhia Siderúrgica Nacional são exemplos no Brasil de indústrias de base. Já as indústrias de bens intermediários ou de bens de capital são aquelas que produzem máquinas para outras indústrias. Temos como exemplo indústrias de autopeças e indústrias mecânicas, que produzem implementos agrícolas e industriais. Indústrias de bens de consumo é aquela que produz produtos voltados ao grande mercado consumidor. São elas a indústria têxtil, alimentar, de eletrodomésticos, entre outras. Esta indústria tende a se localizar próximo aos mercados consumidores, para ter acesso facilitado à população, que irá consumir os seus produtos. Este tipo de indústria se subdivide em indústrias de bens de consumo não duráveis. São aquelas onde os produtos não têm grande durabilidade. Sua reposição dentro do mercado consumidor é feita de forma periódica, como, por exemplo, indústrias de confecção, de roupas, de cosméticos, de alimentos e etc. As indústrias de bens de consumo duráveis são aquelas onde os produtos já possuem uma durabilidade a longo prazo. Sua reposição dentro do mercado consumidor é feita de forma mais demorada, como, por exemplo, indústrias de automóveis, indústrias de eletrodomésticos, de móveis, entre outras. Hoje estudamos o que é indústria e as 3 etapas do processo de industrialização no mundo. Portanto, é importante que você continue estudando em casa. Até a nossa próxima unidade.